Deus abençoe, a paz de Cristo Jesus, que Deus nos ilumine, Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe, nos lave, nos derrame sobre nós bênçãos e mais bênçãos em nossas vidas. Lógico que é muito fácil a gente pedir a Deus bênçãos sem medida, livramento, transformação de vida. É fácil nós pedir para Deus tudo que nós desejamos, né? Mas muitas das vezes a gente não quer pagar o preço para nós vencer uma luta em nossas vidas. Presta atenção que quando eu falo de preço, pagar preço, não estou falando da salvação. Porque a salvação Cristo já pagou, né? Cristo já pagou. Aí você pode dizer assim, não, mas se Jesus pagou na cruz a minha salvação, então eu tenho direito a ser abençoado, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a realizar meus sonhos e projetos. Não é muito por aí. Até porque nós temos que entender o seguinte. A Bíblia diz também que quem planta vento, irmãos, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, a gente só vai colher o fruto de uma semente que nós plantamos. Nós só vamos colher a semente de um fruto que nós plantamos. Por exemplo, nós temos que saber interpretar essa palavra. Cristo morreu por mim, então eu tenho direito a ser feliz. Não, você tem direito à vida eterna. Né? Nem todo mundo que vai ter a vida eterna vão ser felizes aqui no mundo, não. Aliás, pelo menos é isso que a Bíblia me ensina. Vai ser feliz com Cristo, mas não vão ser realizados aqui na terra. Ao exemplo de Lázaro, né? A exemplo de Lázaro. Porque presta atenção, Jesus, Deus, ele amava Lázaro. Eu não estou falando Lázaro, irmão de Maria e de Marta, não. Eu não estou falando de Lázaro que morreu e Jesus chegou lá depois de 4 dias. Não é esse que eu estou falando, né? Eu estou falando de Lázaro, o leproso. O leproso, podemos dizer que vivia numa miséria, vivia uma vida doente. Para quem não sabe, lepra naquele tempo é o câncer de hoje, tá? Lepra naquele tempo é o câncer de hoje. E a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado por ser de Abraão, ou seja, ele foi salvo, ele foi descansar. E isso não foi uma parábola, gente, que parábola não fala nome da pessoa, né? E Jesus, ele insinuou o nome de Lázaro, o leproso. E Lázaro era um mendigo, leproso, vamos dizer nos dias de hoje, canceroso, que vivia uma profunda miséria. Ele era um homem de Deus. Aí você diz assim, não, mas por que Deus não ajudou ele aqui no mundo? Irmãos, Deus ajuda todos que o procuram. Deus ajuda todos que o procuram. Mas o senhor está dizendo que Lázaro era um servo de Deus? Era um servo de Deus. Mas muitas das vezes, Lázaro, ele podia dizer o quê? Se contentar com a situação que ele vivia. De repente ele dizia o quê? Não, o que Paulo disse, da tua graça me basta. Lógico que a graça de Cristo já nos basta. Ela é eterna. Ela é tudo que nós almejamos e precisamos. Só que nós temos que entender o seguinte, de repente Lázaro era aquele homem cristão, mas acomodado. De repente ele já se satisfaria somente com a vida eterna, com a salvação. Então nós temos que saber interpretar essa palavra. Então, muitas das vezes as pessoas são cristãos, são de Deus, mas elas se contentaram com a miséria, com a doença, com o câncer, com a hipertensão, com o caroço, com o nódulo, com o problema de doença, de enfermidade, de miséria que ela está vivendo. Mas uma pessoa doente com todo esse tipo de problema pode ser salva? Lógico que pode. Lógico que pode, isso é bíblico. Agora, Deus, irmãos, ele quer mudar a vida de todos, mas nem todos vai à procura
procura de uma mudança, né? De repente Lázaro, ele estava ali, servia a Deus, dizia assim, não, para mim tá bom, para mim do jeito que eu estou vivendo tá bom, estou doente, estou com lepra, né? Nos dias de hoje estou com câncer, estou na miséria, estou comendo migalha da mesa do rico, né? Para quem não sabe, esse Lázaro é aquele que comia das migalhas do rico e pedia e era humilhado. A Bíblia, Jesus diz que quando ele morreu, o Lázaro foi por ser de Abraão, foi salvo. E o rico que tanto humilhava a Lázaro foi para o inferno. Mas presta atenção, o rico foi para o inferno, Jesus diz, não foi por causa da riqueza. A riqueza não leva ninguém para o inferno. Se você pensar isso, irmão, o diabo está te enganando. Riqueza não leva ninguém para o inferno. O que leva o homem para o inferno é o orgulho, a soberba, a ganância pela riqueza. É ela colocar a sua força, a sua confiança na riqueza. Aí você pode dizer assim, não, mas eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, mas eu não coloco o coração na riqueza. Você tem que entender o que é colocar o coração na riqueza. Por exemplo, se tudo que se fala de oferta, se fala de dízimo, se fala de ajudar o próximo, se fala de ajudar um irmão necessitado, você muda o seu semblante, você muda a sua face, ela se transforma, porque fala e dinheiro, então você tem todo o caráter de uma pessoa que tem esse problema, essa doença chamada avareza, soberba, prepotência e ganância e materialismo. Esse rico, ele era materialista. Ele usava do seu dinheiro para humilhar, para abusar e para humilhar e menosprezar os outros. Ele não foi para o inferno por causa do dinheiro e da riqueza. Se fosse isso, muitos homens, profetas, reis, patriarcas que serviam a Deus, tinham ido para o inferno. E não foram. Teve homens que eram usados por Deus mais do que muitos pobres. Mas por quê? Porque tem pobres orgulhosos e tem ricos humildes. Nós temos que saber discernir isso. Então preste atenção o que a palavra de Deus diz. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Sabe por que acontecem muitos acidentes, assaltos, pessoas que morrem de bala perdida, acidentes aéreos, marinhos, de automóveis, acidentes automobilísticos, acidentes nos mares, né? Ou seja, de navios, enfim, muitos acidentes, é porque as pessoas, elas levantam, vão dormir e não lembram nem de Deus. Quando lembra de Deus é para pedir apenas pelos seus próprios interesses. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de pedidos, de interesses pessoais. Lógico, nós temos que pedir a quem tem, Deus tem para nos dar. Mas nós não podemos chegar nos pés de Deus apenas para pedir bens materiais. Aliás, tem uns que nem pedem, né? Quer que Deus dê para eles, se eles pedir. É muito ousado, né? Uma pessoa dessa. Ou seja, são pessoas que não estão nem aí. Isso, irmãos, impede de você ser uma pessoa feliz. Por isso que tem pessoas que têm surpresa. Eu quero ler uma palavra aqui, Zacarias, capítulo 7, versículo 4, que diz assim. Zacarias 7, versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo. Veio a mim a quem? Ao profeta, que hoje é um pastor, é um missionário. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra. Fala a todo o povo desta terra. E aos sacerdotes. Aliás, irmãos, eu tô lendo no lugar errado, né? É Zacarias capítulo 7, versículo 8. Volte de novo. Zacarias capítulo 7, versículo 8.
A palavra do Senhor veio a Zacarias, o profeta, o missionário, dizendo, ou o pastor, dizendo. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos. Executai juízo verdadeiro, ou seja, executai é praticar, é fazer. Executai, fazei juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Você entende? Agora você sabe por que muitas pessoas sofrem, muitos comerciantes, empresários, perdem tudo, são assaltados, tem acidentes repetidos, não somente os empresários e homens ricos, mas tem pobres também que roubam o seu patrão, tem pobres arrogantes, avarentos, que tudo que pega é para distribuir na bebedeira, na prostituição, no adultério, nas coisas erradas. Então dá para você ver como é, né, a situação do ser humano quando recusa de ouvir a palavra de Deus. Assim falará o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimas ou não oprimais a viúva, a necessitada, a abandonada, desprezada, rejeitada, nem o órfão que não tem pai, não tem mãe, não tem parente, não tem ninguém que ajude, não tem ninguém que estenda a mão, nem o estrangeiro, ou seja, aquela pessoa que você não conhece, que vem até você e às vezes você não ajuda. Lógico, tem uns que a gente tem que saber analisar para que eles querem ajuda, né? Tem muitas maneiras de ajudar. Agora, ajudar de forma verdadeira para saciar aqueles que estão pedindo ajuda. Então, não oprimais a viúva, nem o órfão, o necessitado de pai, de mãe, de irmão, de parente, nem o estrangeiro que chega em lugar que chega em lugar desconhecido. Vamos lá. Pedindo ajuda, um lugar para se estabelecer, não é isso? E nem oprima também o pobre, né? Tem gente que pega os pobres e detona, né? Tem pobre que humilha outro pobre. Tem pobre que não tem nada que humilha outro que não tem nada. Porque eu quero dizer para você, Deus não permite um castigo, não é na vida do rico. Não, tem ricos que são abençoados. Por quê? Porque não oprime as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, nem os necessitados. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Ou seja, nem queira e não haja no seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Preste atenção. Assim fizeram o seu coração duro, como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas, pastores e missionários. Não deram ouvido à palavra do Espírito Santo, que foi enviado pelo Espírito Santo mediante os profetas missionários, que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A ira de Deus vem, irmão, até hoje. Ele não quer destruir, não quer permitir que o inimigo destrua ninguém. Mas é a semente de cada um. É a semente plantada de cada um que leva a pessoa a colher frutos. É catastrófico, doloroso, destruidor. Versículo 13. Visto que eu clamei, eu chamei, eu gritei por vocês, porém vocês não me ouviram.
vocês também gritam por mim, clama por mim, chama por mim, eu não ouvirei. Eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender essa palavra. Quando a Bíblia diz eu não ouvirei, não está falando não ouvir de ouvido, de ouça. Está falando de ouvir em forma de uma resposta. Em forma de uma resposta. A pessoa, muitas das vezes, viaja, está ali e tem um acidente. Repentinamente, acontece algo. E muitas das vezes, no acidente, ela pede, Deus, me salva. Me livra desse mal, me livra desse acidente. E muitas das vezes, irmãos, eu vou ser sincero, Deus não livra. Muitas das vezes Deus não livra, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus chama por nós. Mas nós não ouvimos, nós não respondemos a Ele, muitas das vezes. E aí quando Ele chama por nós, aliás, e aí Ele chama por nós, nós não dá ouvido. Deus chama por nós todo dia, irmãos. Através de sua palavra, através de uma pregação, de um pastor, de um missionário. E às vezes entra no ouvido e sai no outro. Às vezes a gente não quer dar ouvido. E aí quando a gente estamos no aperto, às vezes quando a gente calça 40, o nosso pé é 40 e calça um sapato 38, apertado, né? Na hora desse aperto, nós chamamos por Deus. Estou falando no sentido espiritual, no sentido de livramento, irmãos. E nessa hora nós chamamos por Deus. E às vezes ele não escuta. Repito, não escuta no sentido de responder, porque Deus escuta. Deus não é surdo, Deus ouve tudo. Aliás, antes de nós abrir a boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe do que nós vamos falar daqui a 200 anos, se nós estiver vivo. Deus sabe o que nós vamos falar daqui a 3 anos. O dia, o horário, o mês, tudo. Então, Deus, Ele chama por nós. Ele nos orienta através de um missionário, de um profeta, de um pastor. Mas às vezes nós recusamos. E aí é onde está o problema. Muitas das vezes, quando Deus nos chama, a gente recusa, abandona e não ouve a voz de Deus. Essa é a verdade. A gente abandona deixando de ouvir a voz de Deus. Deus chama por nós toda hora. E às vezes nós não escuta. Não escuta no sentido de obedecer, princípio, de atender, de lhe ouvir. Aí quando acontece algo com a gente, nós falamos, Deus, né? Tem muita gente que diz assim, mas que Deus é esse, né? Cadê Deus? Mas a Bíblia diz, Deus está aí, Ele está te assistindo. Mas quando nós chamamos por Ele, Ele ouve quando nós temos um compromisso de ouvir a sua voz. Você pode ler isso em Zacarias 7, a partir do versículo 8. Então escute bem, Deus é bom até demais, gente. O problema é que Deus, Ele não pode viver em busca de um amor não correspondido. Aquele amor que a pessoa ama alguém, mas aquele alguém não ama. Então, é um amor não correspondido. Deus não é diferente. Deus, Ele nos ama, mas muitas das vezes nós não corresponde o amor de Deus. Muitas das vezes vem acidentes, naufrágio, coisas, assalto, bala perdida, coisas que fazem uma surpresa em nossas vidas. E muitas das vezes nós não sabemos por quê. Deus está te vendo, está me vendo, mas muitas das vezes quando Ele chamou por nós, nós não demos ouvido. E às vezes quando Ele chama por nós, a gente não ouve. É complicado, gente. Deus abençoe.